Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura brasileira e da literatura estrangeira de um jeito leve e descontraído. Se você está caindo de paraquedas na parte 2 do romance Tudo é Rio, da Carla Madeira, eu te convido a dar uma olhadinha na parte 1 que aparece aqui, para que você não perca nenhuma informação tão relevante de personagens que são tão importantes aqui nessa história tão instigante da Carla Madeira. Então, se você está chegando agora no canal, não perde a oportunidade, curte, comenta, compartilha, isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, vamos lá para a segunda parte da história Tudo é Rio, de Carla Madeira. Bom, meus queridos, nós paramos na primeira parte, no momento em que o Venâncio age de uma maneira inimaginável, quando ele joga o filho recém-nascido longe da mãe, joga literalmente e espanca aquela que ele dizia ser o grande amor da vida dele. Esse momento me lembra muito um filme que se chama A Casa dos Espíritos. Esse filme conta a história de uma mulher que é casada com um homem um tanto rude e eles passam décadas juntos, eles se amam muito. Os personagens são muito emblemáticos e são vividos por atores incríveis como a Meryl Streep, como Glenn Close. Eu deixo aqui a sugestão do filme A Casa dos Espíritos para vocês. E por que eu estou citando esse filme? Porque num determinado momento em que a Clara, a personagem vivida pela Meryl Streep, ela diz uma verdade para o marido, que ela ama muito, inclusive, o marido. E ele a ama muito. Ele dá um tapa nela. E ali ele passa uma linha que deveria ser intransponível. E ela diz para ele: eu nunca mais vou falar com você. Nunca mais. E eles passam mais outras décadas juntos. E ela nunca mais verbaliza, ela não fala mais com ele. Vocês vão compreender porque eu me lembrei tanto dessa personagem vivida pela Meryl Streep no filme A Casa dos Espíritos. O Venâncio, ele toma essa atitude que deixa o leitor perplexo com tamanha crueldade com o recém-nascido filho dele, fruto de uma relação tão linda, tão amorosa, que era a relação dele e da Dalva. A Dalva, espancada no chão, não consegue se levantar. Ele então pega o filho e sai desembestado. Ali a gente acompanha um momento de sondagem psicológica muito forte. Ele está transtornado, ele não entendeu por que ele fez aquilo, ele já está arrependido, ele já está carregando uma carga muito pesada. Então a Dalva, coitada, gente, sem ninguém para ajudar, muito machucada, tentando ainda se levantar no quarto, e ele tentando resolver o que na cabeça dele seria o momento do sepultamento do filho. Quando o filho sai nos braços do Venâncio, a criança se chamaria Vicente. Ele chora. A criança ainda chora, mas à medida que Venâncio vai caminhando em direção à casa da Francisca de Assis, que é uma personagem fundamental, super importante, ele percebe que a criança para de chorar e já está com os lábios roxos. Então ele entende que o filho morreu. E ele então chega até a chácara da Francisca de Assis e entrega o filho. A Francisca conhecia a Dalva já de muitos anos, desde que Dalva era criança. A Francisca, ela é uma mulher muito bondosa, extremamente generosa, daquelas que abrem mão da própria vida para cuidar do próximo. E é para a casa da Francisca que ele leva o bebezinho. E lá ele entrega para a Francisca. A Francisca diz a ele o seguinte: olha,
é importante viver o momento do velório. Vocês precisam velar essa criança, vocês precisam compreender o que aconteceu, e viver esse momento é fundamental. Ele não entra em detalhes, ele não diz o que ele fez e não diz como a Dalva está. A Francisca entende que a situação era muito dolorosa e ele então apenas entrega o filho. A Dalva não pergunta para onde ele levou, porque, de acordo com o narrador, ela não queria ouvir "nosso filho está morto". Ela não queria ouvir a confirmação do que ela, na cabeça dela, era a realidade. O que acontece a partir de agora nesse romance é muito complexo, é muito cheio de tensão. A Dalva, ela entra num estado de depressão profunda, assim como o Venâncio. São reações diferentes. Ela fica sem comer, sem tomar banho, praticamente não bebe água, passa o dia deitada, não acende as luzes, não fala nada. Como ela se cala, ela se fecha completamente. Como ela não tinha amigas e as pessoas viam que ela estava grávida, viam os dois muito felizes juntos, porque o Venâncio, ele praticamente, assim, ele olhava para ela, ele não focava no bebê. Então eles continuavam, o casal chamava muita atenção dos vizinhos pelo amor dos dois. Mas ela não tinha, de fato, amigas. Então as pessoas só ficaram ouvindo, assim, ouviram falar: o bebezinho morreu. Pronto. E ficou por isso mesmo. O Venâncio, ele não lida bem com o silêncio dela. Então, ele também, tem hora que ele fica... Ele oscila mais. Ele fica sem comer, tem hora que ele grita com ela, tem hora que ele chega a perguntar se ela quer outra surra. Ele diz que vai tirar a própria vida. Enfim, gente, ele fica emocionalmente muito perturbado. E aí, eles ficam como se fossem dois estranhos na mesma casa. Ele não entra mais no quarto dela, ela não fala mais com ele, não fala mesmo, pessoal, nem bom dia, nem boa tarde, nada, absolutamente nada. Dalva se fecha pro mundo. Você pode até se perguntar: gente, por que ela foi embora? Por que ela não denunciou? Por que ela não chamou a mãe dela para ir para lá, e os irmãos e o pai? Por que ela não contou isso para ninguém? Esse livro não é um livro de respostas, é um livro para perguntas. É um livro em que a gente percebe que entre o 8 e o 80 tem o 40, entre o branco e o preto tem o cinza, e há quem diga que existem 50 tons de cinza. Então, gente, nós continuamos lendo esse texto tentando entender o que está acontecendo na cabeça desses personagens. Estão sofridos diante de um ato tão brutal. E eles não agem como alguém que está de fora, de repente imaginaria: poxa, se uma amiga me fala que o cara levantou a mão, digo, amiga, delegacia. Então, como leitora, eu fui me instigando muito. O que acontece? Por que a Dalva aceitou isso? Aceitou no sentido de permanecer naquela casa. Mas ela permanece. E os meses vão passando. O narrador diz que Venâncio passa alguns anos sem mulher nenhuma. A Dalva, ela recebe a mãe. Lembra que a Elis havia sido picada por um escorpião? Quando Elis fica boa e chega aos ouvidos da família que o bebezinho havia morrido, ninguém pergunta nada, tá? Chegou ali a informação de que o bebê, o Vicente, tinha morrido. A mãe vai e faz a visita do luto. Ela alimenta, ela dá comida na boca. Diz que o primeiro contato das duas, ela entra no quarto, ela não viu mais a vida, ela não viu mais a Dalva que ela conhecia. Ela viu uma filha morta-viva e ela só abraça a filha. E lá elas ficam abraçadas e silenciosas. A mãe faz de tudo para Dalva voltar com ela. A mãe passa um tempo bom na casa dos dois. Você pode estar perguntando: Raquel, como foi o contato do Venâncio com a Aurora? Quem abre a porta para a Aurora é o Venâncio. E o texto diz que ele chora como um bebê no colo dela. Mas acredita-se que a Aurora faça a leitura de quem imaginaria que um pai ia ter feito isso com o filho e que a mãe permaneceria ali. Quando a Aurora chega, as marcas da agressão já desapareceram. Então, não há um questionamento em relação a isso. Apenas aceita-se que a criança
faleceu. Depois de um tempo, alguns meses, a Dalva começa a sair todos os dias para uma mesma direção. É uma direção que dá na igreja, mas a gente fica sabendo que ela entra na igreja, tem uma porta nos fundos da igreja que dá para um descampado, que dá para um outro local. Todos os dias ela sai, ela dorme sozinha no quarto, o Venâncio vê a luz acesa por baixo da porta. Às vezes ela sai até antes dele trabalhar e ela volta bem tarde. E todos os dias a mesma coisa. E onde a Dalva passa, gente? Ela passa em frente da casa de Manu. Vamos voltar a falar da Lucy. O Venâncio, depois de um bom tempo, ele começa a frequentar a casa de Manu, o prostíbulo da cidade, mas ele não fica com a Lucy. Meus amores, como eu já disse para vocês, quem é a Lucy? A Lucy é uma promíscua, pervertida, vulgar, irreverente, atrevida, corajosa, mas eu digo novamente que Lucy é uma pessoa que precisa de muita terapia, porque ela não aceita não, em hipótese alguma. Então, o Venâncio ficava com qualquer mulher e era uma coisa muito automática, praticamente uma necessidade ali que ele tinha de ter relações sexuais. Ia ter relação sexual e voltava para casa, voltava para casa. Mas ele não ficava com a Lucy de jeito nenhum. Inclusive, chegou a expulsar a Lucy do quarto, chegou a arrancar a Lucy de cima do corpo dele. Gente, a Lucy fazia coisas que eu não posso relatar aqui, tá? Ela fazia de tudo. Ela chegou ao ponto de dizer, pois então eu não fico mais de ninguém. Enquanto esse homem não for meu, eu não fico mais de ninguém. Ela era birrenta também, tá? E aí, meus amores, ela começa a tentar descobrir alguma coisa sobre a vida do Venâncio, porque aquilo que ela não tem, para ela é um desafio e ela não aceita. Aí ela fica sabendo que o Venâncio é casado com a Dalva. Quando a Dalva ficava passando em frente à casa de Manu, todas as moças que moravam na casa de Manu respeitavam o silêncio, o sofrimento e o peso da Dalva, mesmo sem saber exatamente o que tinha acontecido. A personagem, ela transmitia uma dor, um sofrimento, uma angústia, um desespero que silenciavam as prostitutas, que normalmente debochavam das pessoas que passavam em frente ao local, gritavam com as pessoas, soltavam piadas indecentes, mas quando a Dalva passava, todo mundo se calava, respeitava e depois voltavam a fazer piadas com outras pessoas. Mas a Lucy não. A Lucy começa a soltar palavras, inclusive bem agressivas com ela. Mas, gente, a Dalva, daquele jeito, olha, saindo de casa, passando em frente à casa de Manu, indo, era assim, ela ia no automático mesmo, e assim, mais nada tirava a atenção da Dalva, e o leitor fica pensando, onde é que ela tá indo? A gente só vai saber disso no final do romance. Até que um dia, a Lucy, num destempero só, porque a mulher também é destemperada, ela é, assim, uma pessoa desequilibrada, tá? Vai até onde a Dalva está na calçada. E ela pega as mãos da Dalva, mais precisamente os dedos, e ela praticamente arranca os dedos, literalmente, arranca os dedos da Dalva com os dentes. Gente, ela age de uma maneira extremamente agressiva. Dalva urra de dor, cai de joelhos, e aí a Manu, a dona do estabelecimento, é que diz, olha, já deu. O espetáculo já passou da conta. Então, ou você entra agora, ou você não entra nunca mais. Ela entrou na casa, o tempo vai passando, e aí a gente procura, o leitor também fica na dúvida, por que será que Venâncio dorme com todas e não dorme com ela? Sim, era apenas uma questão de sexo ali. Apenas estou ali para ter relações e tal, mas por que não dorme com ela? Um dia, o Venâncio chega à casa de Manu, pega ali qualquer uma, tem até uma que é chamada de Madalena, e a Lucy está fazendo um espetáculo. E aí você pode me perguntar, Raquel, como assim um espetáculo?
Pessoal, ela era daquelas que parava o prostíbulo para fazer a sua performance. Às vezes ela pegava 3, e aí 2 eram para observar e o outro ela manuseava. Será que eu posso, se é que eu posso dizer assim? E aí, uma vez, quando Venâncio chega, com quem a Lucy está fazendo a sua performance? Com o bambu, com o Ildeu. Naquele dia, o Venâncio diz no texto que ele renova a promessa. Qual foi a promessa? Você não pega no que é meu e eu não pego no que é teu. A vida do Venâncio, ele era cego pela Dalva. Então, ali se renovou a promessa. Mas quem sabe disso somos nós, os leitores. E ele, o Venâncio. O tempo vai passando, as circunstâncias vão se mantendo dessa forma. Dalva acorda cedo, nada de falar com o marido, sai, vai para o mesmo local. Venâncio, de vez em quando, lá na casa de Manu, nunca ficando com Lucy, até que um dia, depois que a Lucy quase arranca os dedos da grande amada dele, ele vai trabalhar e o amigo do trabalho solta. Diz o que aconteceu. Ele vai até em casa, quando ele vê a mão da Dalva, ele só pega na mão dela com muito carinho, vê que ela tá realmente machucada, aí ele vai com tudo pro prostíbulo, para casa de Manu. Ele chegando daquele jeito Venâncio de ser. A Manu chega e diz assim: epa, vem aqui. Não é assim, ela está trancada no quarto, a chave está escondida, fui eu que escondi. Eu não tenho medo de homem assim como você. Você se acalme, você vai para o outro quarto, você durma. Depois que você se acalmar, eu abro a porta do quarto. Porque ele foi, gente, se ele tivesse encontrado a Lucy, sei lá o que ele tinha feito com a mulher. E aí, quando ele acorda, ele dorme. Quando ele acorda, quem está no quarto perto dele? Exatamente, a Lucy. Porque a Lucy tinha ela começa a se apaixonar por ele. E aí ela vive uma situação difícil para ela, porque para ela a questão das relações sexuais era algo que fazia parte da vida dela, como para nós, por exemplo, nos alimentar. Todos os dias beber água. Aí eu tô procurando maneiras para vocês perceberem como essa vida para ela era a vida que ela realmente queria e ela era feliz com isso. Só que ela nunca tinha se apaixonado. Aí ela se apaixona pelo Venâncio, gente. E ela tenta mais uma de tantas vezes ficar com ele. Ele não consegue reagir. Ele tá tomado pelo sofrimento, pela depressão, pela tristeza. Tá tudo muito angustiante ali no coração daquele homem. Até que o narrador diz, a Carla Madeira dá um toque muito especial. Ele diz que a Lucy, ela que bate aquele desespero, o peso de receber finalmente um não definitivo, sem que o cara tivesse nem mesmo proferido não. Ela não era nada para ele. Ela não existia para ele. Alguém que era acostumada a ser esse motivo de briga entre os homens para ver quem ficaria com a Lucy, ela não era nada para ele. Então ela se sente muito, muito triste. Ela muda a sua aparência e ela toma uma atitude de soltar o cabelo. Ela tá com grampos no cabelo. Quando ela solta, ele olha essa atitude. E isso era o que Dalva fazia. Antes de, como diz no texto, fazer amor com o marido, a Dalva soltava o cabelo assim. Então, naquela hora, ele fez amor com a Lucy como se ela fosse a Dalva. E a Lucy, então, ela percebe que é esse trejeito que aciona, que engatilha o desejo dele por ela. Mas o texto deixa claro que ele via a Dalva no rosto e no corpo da Lucy. Ele não via a Lucy, ele via a Dalva. Então, meus queridos, esses encontros, eles acontecem várias vezes. E o que acontece? A Lucy engravida. Quando a Lucy sabe que está grávida, ela, sendo Lucy, ela vai até a casa do Venâncio, ela bate insistentemente, quem abre a porta é a Dalva, e ela vai entrando, e ela diz que está grávida. E ele toma uma atitude, mais uma vez, violenta. Quando ele está balançando a Lucy e pegando nos braços dela violentamente, ele sente uma lâmina no pescoço dele. E é a primeira vez que Dalva fala com ele. Ela diz:
solta ela. Quando ela diz isso, ele está tão perplexo, porque ele ouviu a voz da mulher que ele dizia que era a mulher da vida dele, depois de tanto tempo, e os dois se olharam de uma maneira tão profunda, que ali a Lucy entendeu que ela não era nada mesmo. Que aquela mulher que provavelmente tinha salvado a vida dela, a mulher que a própria Lucy tinha agredido publicamente, aquela mulher, ela não dava nem relevância, nem raiva ela tinha da Lucy. Então Lucy sai ainda mais, se sentindo ainda mais derrotada daquela casa. O tempo passa, a gravidez da Lucy é muito bem sucedida. Lucy passa a tricotar, prepara tudo do bebezinho, que é um menino também, um menino chamado João. E um dia, meses depois, quando Dalva está na sua saída diária, ela se prepara, se ajeita. Nesse dia, Venâncio tinha saído antes da Dalva, e quando ela está saindo, ela vê um pacotinho na varanda. E quando ela se aproxima, é um recém-nascido. E ali ela sabia que era o filho da Lucy e do Venâncio. Ela fica, você imagina uma mãe que havia passado pelo que ela passou, vendo um bebezinho e ela não estava preparada para aquilo. Ela sabia que era o filho do Venâncio e da Lucy, que ela tinha ouvido a história de que Lucy estava grávida, enfim. Venâncio não foi mais procurar a Lucy no período da gravidez inteira, nem sabia em que estágio estava a gravidez, e ela fica numa mistura de emoções. Então, naquele dia, ela pega aquele pacotinho, ela entra em casa, ela olha aquele bebezinho e ela não pode deixar de fazer o que ela fazia todos os dias, então, e passar por onde ela passava todos os dias, ela passa em frente à casa de Manu. E quando Lucy vê aquilo, ela desenvolve certo senso de ternura com a maternidade. A Lucy, a Dalva, então passa, vai para onde ela vai todos os dias e volta normalmente. Meus amores, os meses vão passando e o Venâncio começa a ouvir choro de bebê. Ou melhor, as semanas vão passando e o Venâncio começa a ouvir choro de bebê. Raquel, mas ela nem contou pra ele que um bebê chegou ali. Não, gente, ela não falava com ele de jeito nenhum. E aí ele, no começo, ele dizia: eu tô ficando louco, isso é um choro de bebê que vem do quarto. Ele encostou o ouvido na porta, ouviu, confirmou, isso era choro de bebê. Eu disse: o que tá acontecendo aqui? Que bebê é esse? Mas a porta também ficava trancada. Ele deu um jeito um dia de entrar pela janela enquanto Dalva estava tomando banho, e ele viu o bebezinho. Quando ele olhou para aquele bebê, ele age de uma forma diferente. Ele olha para o bebezinho, ele se aproxima, diz que um raio de sol banhava o bebê enquanto Dalva estava no banho, mas ela sai do banho e ela toma um susto gigantesco. Ela pega o bebezinho, protege, se vira e ele sai. Né? E ela fica confusa, porque por onde foi que ele entrou se a porta está trancada? O que acontece é que o Venâncio continua agindo dessa forma. Ele continua entrando no quarto para ver o filho dele, ele sabe, ele consegue perceber que é o filho da Lucy, que Lucy havia deixado a criança ali. E ele continua. Ele pega ele é marceneiro, né? Então ele entende bastante assim ele tem uma facilidade em mexer com portas e janelas, então ele dá um jeito de pegar uma chave extra e ele entra no quarto quando a Dalva está tomando banho, e ele vai repetindo isso. Um dia, quando Dalva passou o dia fora, ela levava o João, o bebezinho, né? Quando ela volta para casa, tem um berço todo feito em madeira. O texto diz que ela começa a amenizar. Ela ainda não fala com ele, mas ela começa a perceber que ela ainda amava aquele homem. Existem alguns momentos no texto que o narrador faz uma pergunta muito séria, muito complexa. O narrador mostra que Dalva quer saber se daria ainda para amar um homem depois de esse homem ter batido nela. Olha, gente, o canal não é um canal de psicologia, de psiquiatria, mas a literatura, ela tem a capacidade de nos fazer refletir sobre muitas coisas. Se uma amiga passasse por isso, eu não pensaria em outra coisa a não ser dizer para ela fugir de um homem como esse. Enquanto leitora, no entanto, eu não julgo a Dalva. Fazer julgamentos, eu penso que não é o caminho para a gente tentar respeitar
o espaço do outro. Então, a Carla Madeira nos coloca numa situação de profunda reflexão. A gente, por meio do narrador, observador, a gente conhece a sondagem psicológica dos três, da Lucy, o processo pelo qual ela passa. Ela continua querendo ser prostituta, é a prostituta mais cobiçada mesmo, mas ela sofre alguma mudança com a maternidade. A gente conhece o processo pelo qual a Dalva está passando e também o Venâncio. A Dalva, isso vai amolecendo o coração dela, indiscutivelmente. Bom, meus amores, caminhando para o final do romance, nós conhecemos agora, sim, a gente conhece de forma mais aprofundada a história da Francisca de Assis. A Francisca era uma mulher que cuidava das filhas do senhor Lázaro, que era casado com uma mulher que sempre teve gravidezes muito difíceis. Ela foi mãe de 3 Marias, né? E a última Maria foi a Maria das Dores, que foi a bebezinha que realmente, assim, levou a um parto muito difícil da mãe, e a mãe acabou morrendo. Então, a Francisca de Assis, ela cuida dessas 3 Marias como se fossem filhas dela. E ela tinha um noivo chamado Geraldo, mas teve uma hora que o Geraldo disse: olha, Francisca, você vai ter que escolher, ou eu ou as meninas, porque você só cuida delas, você é praticamente a mãe delas. E realmente a Francisca, ela assumiu um comportamento de maternidade. Ela queria muito bem aquelas 3 Marias. E aí o Geraldo, então, não sendo escolhido, ele acaba se casando com outra mulher. Aquilo deixa Francisca realmente muito triste, mas todos os dias ele dava um jeito de passar em frente à casa e a Francisca corria para a janela para ver o seu amado passar. Um dia, quando ele desconfia que ela está na janela olhando e ele passa, quando ele olha para trás, ele pega a Francisca de surpresa e ela volta com muita força. Quando ela volta com muita força, ela bate a cabeça numa parte da janela e cai desmaiada. E ele percebe que ela tinha batido a cabeça, então ele entra na casa. Quando ela acorda, ele está ali. O homem da vida dela está ali, bem pertinho dela. E ali eles começam a se beijar, a se abraçar. E as crianças entram, as 3 Marias, e as 3 Marias veem a cena. Ora, isso chega aos ouvidos do senhor Lázaro, que expulsa a Francisca. E quem acolhe Francisca, gente? A Aurora. A Dalva ainda era pequena quando isso aconteceu. Depois de um tempo, como as Marias estavam muito tristes, porque elas tinham entre 6 e 9 anos quando isso aconteceu. Veja, se a bebezinha de 6, a mais nova, né? Ela conviveu 6 anos com a Francisca, porque a mãe morre no parto da Maria das Dores. Então, ela está muito próxima das 3 meninas, a Francisca. Então, o senhor Lázaro, ele diz: bom, eu não posso confiar numa mulher dessa, porque olha o que ela fez na frente das crianças. As crianças não estavam na sala, gente, as crianças entraram depois, realmente foi, né, me parece que foi uma atitude intempestiva. O amor ali dela e do Geraldo, entendeu? Muito, muito intenso. E ali naquele momento ela se permitiu, mas as meninas apareceram. E aí ele expulsa a Francisca. Depois de um tempo, como as meninas estão muito tristes, então ele cede e reforma uma chácara que ele tinha para a Francisca ficar morando. E as meninas vão todos os finais de semana. Então as coisas vão amenizando e vai ficando tudo bem. A Francisca, então, fica nessa chácara. Quando o senhor Lázaro morre, Francisca fica com a chácara. Ele doa a chácara para ela. E era nessa chácara para onde a Dalva levava os bichinhos que ela resgatava na rua, quando o pai dizia: tá bom, você já está trazendo bicho demais para dentro de casa, agora você não pode mais trazer. E a Francisca, ela cuidava dos animais. Alguns, assim, chegavam numa situação tão ruim, mas depois, com os cuidados da Francisca, ficava tudo bem. Um dia, a Dalva, voltando um pouquinho aqui no tempo, tá, gente? Quando Dalva está naquele período do luto, que ela não comia, não bebia,
a dona Aurora tinha acabado de ir embora. Uma das netas da Francisca, já era uma filha das Marias, uma menina de 13 anos, vai até a casa da Dalva, e ela não estava abrindo a porta para ninguém, mas o narrador diz que foi uma espécie de pressentimento. E aí ela vai, e aí a Dalva, muito mal, não tinha nem ido ao banheiro ainda, de manhã cedo, ela abre a porta. E o que é que a menina entrega para ela? Uma medalhinha do Espírito Santo, que era uma medalhinha que a Dalva tinha colocado na fralda do Vicente, do bebezinho. Então, gente, o texto diz que ela não escova os dentes, ela não toma banho, ela não vai ao banheiro urinar, nada. Ela simplesmente vai até a casa da Francisca. E quando ela chega lá, a Francisca diz que o filho dela está vivo. Vicente sobreviveu. Gente, que emoção a hora que a gente lê isso. Aí vem um monte de pergunta, né, o leitor, mas como assim? Por que a Francisca demorou 3 meses para dizer? A mulher podia ter morrido de tristeza, isso poderia ter mudado muita coisa e tal. Gente, aí a gente consegue entender para onde a Dalva vai todo dia, ia todo dia, durante alguns anos. Todos os dias, passando em frente ao prostíbulo, entrando na igreja, saindo pelos fundos e indo em direção à casa da Francisca. Ela passava o dia, e havia algumas situações que ela passava até a noite com o filhinho dela, com o Vicente. O Vicente chega, morre e não morre lá. Quando o Venâncio entrega o bebê, ele realmente estava com os lábios arroxeados, ele realmente, quem olhasse, o daria como morto. Mas a Francisca diz que havia um sopro de vida e ela não quis dizer logo, porque ela achou que seria muita crueldade esses pais receberem 2 notícias de morte em tão pouco tempo. Então, quando o bebezinho fica bem resistente, aí ela manda chamar a Dalva. Então Dalva vai todos os dias viver a maternidade, mas aquilo que Venâncio tinha feito era algo muito sério. Nesse tempo que vai passando, a gente percebe que passam poucos anos, coisas de 3 anos, quando ela vê o berço que o Venâncio havia feito, quando ela entra em casa tarde da noite, com o João nos braços, filho da Lúcia, e ela vê aquele berço, aí ela diz, agora está na hora. E o leitor pensa, está na hora de quê, criatura de Deus? Chegando ao finalzinho do romance, a Dalva faz o seu percurso de sempre, passa, vai lá em frente ao prostíbulo, mas nessa hora ela não passa, ela vai até o prostíbulo, ela pede que chamem a Lúcia e ela diz, olha Lúcia, o nosso filho vai passar a tarde com você porque eu tenho umas coisas para resolver. Tá aqui tudo isso, aí ela vai mostrando os utensílios, os objetos que são importantes ali, né, pro bebezinho. A Lúcia fica, vocês imaginam, né, ela diz, meu Deus, peraí, tal, como é que eu reajo e tal. Mas ela passa a tarde com o filho dela e a Dalva segue o caminho. Quando a Dalva volta no final da tarde, ela para no prostíbulo e ela tá segurando a mão de uma criança que tem ali, pelo que a gente percebe, pouco mais de 3 aninhos. Aí ela pega o João. Em nenhum momento, gente, Lucy pensa em ficar com o filho, em reclamar a guarda do filho. Ela realmente quis fazer essa entrega para a Dalva, porque ela entendia que ali, na casa da Dalva e do Venâncio, aquela criança teria uma chance de uma vida feliz. Ela diz que era mais por ele, pelo filho, do que por ela, que ela não iria ficar com a criança. E aí, quando ela chega com aquela criança, a Lucy reconhece que o menino é a cara do Venâncio. Aí a Dalva diz, Vicente, esse aqui é o seu irmão. Mas a Lúcia diz, irmão? Filho da Dalva? Mas que criança é essa? Ninguém sabia de nada que tinha acontecido. Fica por isso mesmo, ela pega o João de volta e ela vai até em casa. Quando ela tá indo para casa, o Venâncio chega em casa, gente. Quando ele chega, ele não vê nada, as luzes apagadas. Só que ela sempre deixava a luz acesa, mas nesse dia estava tudo apagado. Bate um desespero nele, ele corre pro quarto para ver se as roupas dela estão no guarda-roupa. E aí ele ouve o barulho no portão e ele vê a
Dalva, o grande amor da vida dele, com uma criança, segurando a criança pela mão, segurando aquele pacotinho azul, né, com as coisas, com o João no colo, e ela diz: Vicente, esse é o seu pai. E o texto termina assim, numa enxurrada de pensamentos e sensações para o leitor. Eu queria muito ouvir os comentários de vocês, saber quais as sensações de vocês em relação a esse texto. Já ouvi algumas pessoas dizendo: achei o final decepcionante. Outros disseram: olha, eu ainda não sei muito o que dizer sobre esse livro. Particularmente, eu entendo que Tudo é Rio mostra a complexidade das nossas vidas. A vida humana não é uma vida como um tabuleiro, é uma vida cheia de intenções que às vezes se concretizam, outras não, de sentimentos contraditórios, de sentimentos que não são compreendidos pelo alvo do sentimento ou pela pessoa que sente. A vida humana é cheia de desvios, como um rio. Então, quando a Carla Madeira diz que tudo é rio, a vida é um grande percurso e tantos desvios e tantos caminhos podem surgir durante o nosso percurso de vida. Eu espero que esse vídeo tenha estimulado você a fazer a sua própria leitura, para você chegar às suas próprias conclusões. Eu aproveito e deixo aqui um pedido para que você participe aqui nos comentários, para que nós juntos possamos chegar a uma tentativa de compreensão parcial que seja sobre a vida de tantos personagens incríveis. E se você gostou muitíssimo desse romance da Carla Madeira, eu sugiro que você vá à Livraria Leitura. Se você mora aqui em Fortaleza, procura a Livraria Leitura do Shopping Guatemi ou do Shopping Rio Mar Papicu, um lugar super agradável onde você pode pegar vários livros para ficar lendo, e eu sugiro que você adquira o seu Tudo é Rio. Se você gosta muito da literatura da Carla Madeira, existem outros 2 livros que estão aí esperando para ser comentados. Eu peço que você coloque aqui no comentário qual o próximo livro dessa excelente escritora que você gostaria que eu comentasse aqui. Eu vou me despedindo de vocês, meus queridos. Muito obrigada pela companhia, pela paciência e até o próximo vídeo.